Urgente! O X acaba de tomar uma decisão drástica depois do ministro Alexandre de Moraes ter liberado o X a voltar ao Brasil. E tem mais, vocês precisam saber o que está acontecendo lá no STJ. A coisa é pior do que a gente possa imaginar. E agora vamos falar entre a briga entre tapas e beijos do presidente Bolsonaro e Silas Malafaia. Eu que não quero entrar nessa briga, porque depois os dois vão ficar aí se abraçando e a gente vai ficar aí aguentando pedra na cabeça. Olha só o que deu o Silas Malafaia e o presidente Bolsonaro. Eu amo o Malafaia, afirma Jair Bolsonaro após críticas do pastor. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E também nós vamos falar do Pablo Marçal. Vocês precisam saber qual foi o pronunciamento que Pablo Marçal disse a respeito do segundo turno. O ex-presidente optou a refercer o caso que tomou o noticiário nesta terça-feira. Após sofrer críticas do pastor Silas Malafaia nesta terça-feira 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou não ter mágoa do líder religioso, que chamou de covarde, omisso e porcaria de líder, durante a entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O líder conservador optou por arrefecer o caso e disse que é importante todas as frentes da direita se unirem em prol da eleição de Ricardo Nunes, MDB, e derrotar Guilherme Boulos, PSOL, na corrida à Prefeitura de São Paulo. Eu amo Malafaia. Ninguém critica a mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa, disse Jair Bolsonaro ao jornal o Globo nesta terça-feira. Malafaia surpreendeu ao criticar Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia surpreendeu a direita ao tecer críticas a Jair Bolsonaro em entrevista a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao Estadão. Ela criticou a postura adotada pelo ex-presidente durante o primeiro turno das eleições de 2024. Bolsonaro foi covarde, omisso, para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores. Que políticos é esse? Meu Deus. Aí ele falou, viu, que política é esse, meu Deus. E aí continua as críticas dele, vocês já viram, né, tal. Gente, o negócio é o seguinte. O Pablo Marçal fez um pronunciamento, está lá nas redes sociais dele, os vídeos. Ele disse que se quiser que ele apoia, né, o prefeito Nunes para o segundo turno, Nunes, o Tarcísio, Bolsonaro, Silas Malafaia, vai ter que pedir desculpa para ele. Foi isso que ele disse. Ele disse que ele foi muito humilhado, caluniado. Ele disse que ele não perdeu tempo a ficar falando mal do presidente Bolsonaro, ou do Silas Malafaia, ou de qualquer outra pessoa, ou do Tarcísio, mas eles desceram um pau nele. Assim ele disse lá. Então, se eles querem que ele apoie, eles vão ter que pedir desculpa. Eu só estou falando aquilo que o Pablo Marçal disse, tá? Que está lá nos vídeos dele, estou trazendo um resumo aqui para vocês, viu? Então, essa é a situação. Agora, a pergunta que não quer se calar. Nós precisaríamos passar o que nós estamos passando agora? Eu acho que não. Porque foi aquilo que nós estávamos alertando, falando, gente, em vez de pegar pesado com Pablo Marçal, pega pesado com Boulos, com a Tabata, né? Com o cara lá de prefeito lá do Rio de Janeiro que ganhou o Paz, pega pesado com essa galera, porque se chegasse no segundo turno, Nunes e Pablo Marçal, aí pronto, aí é a direita que escolheria. Agora o que aconteceu? O que aconteceu é que agora nós vai ter que intensificar o trabalho de novo para não deixar Boulos assumir o poder. E era isso tudo que o povo não queria, que Boulos chegasse ao segundo turno. Não, porque Boulos, meu irmão, pior que Boulos não tem para ser prefeito de São Paulo. E esse é o Brasil que nós vivemos, viu? Ministra do STJ identifica servidor supostamente envolvido em venda de decisões. Gente, olha, eu só vou fazer um resumo aqui porque sem palavras, vou fazer um resumo. Mas olha o exemplo do Dias Toffoli. O Dias Toffoli engavetou todos os processos, né, do Léo Pinheiros, daquela empreiteira do Léo Pinheiros, engavetou todos os processos da Odebrecht. Aí você vai querer o quê? Você vai querer o quê? Se o exemplo, que é o exemplo que tinha que vir lá de cima, não vem, agora, ué, o resto, meu irmão, é tudo copiar e colar. O Brasil está desse jeito, gente. O Brasil está desse jeito. Enquanto isso, os cidadãos brasileiros que se atreverem a cobrar os seus direitos e reclamar poderão ser enquadrados, né, conforme manda a lei e as interpretações deles. Porque tudo acabou em pizza. Todos aqueles que foram presos pela Lava Jato estão tendo seus processos engavetados, com as delações premiadas, e já tem gente pedindo seu dinheiro de volta que roubou. Daí já deu para vocês entenderem a magnitude da bandidagem, da cleptocracia e da ladroagem que foi instalada no Brasil. Notas, veja qual foi a decisão que o X do Elon Musk vai colocar em andamento depois que o ministro Alexandre de Moraes liberou o X no Brasil. Olha só.
De volta ao Brasil, Twitter X diz que vai defender a liberdade de expressão nos limites da lei. Plataforma de Elon Musk volta a operar no Brasil depois de 39 dias fora do ar. No dia em que voltou a operar no Brasil, nesta terça-feira 8, o Twitter X reafirmou o seu compromisso de continuar a defender a liberdade de expressão dentro dos limites da lei. A companhia de Elon Musk demonstrou orgulho por retomar suas atividades no país e destacou que proporcionar o acesso à plataforma a milhões de brasileiros foi sua prioridade. O retorno da rede foi possível depois de uma decisão de Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal. Ele ordenou à Agência Nacional de Telecomunicações e desbloqueio da rede social em até 24 horas. A decisão judicial autorizou o retorno do X ao Brasil. No despacho que determinou o retorno do Twitter X ao país, Moraes afirmou: autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil, internet em território nacional, e determina a Anatel que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte ao prazo de 24 horas. Gente, e agora por que o X vai tomar essas decisões de acordo com as leis do Brasil, né? De acordo com as interpretações dos ministros do STF? Deixar bem para as pessoas entenderem. Porque as leis, se fosse para ser obedecida no Brasil, muitas pessoas que estão lá na Praça dos Três Poderes já era para ter sido presa. A verdade é essa. Porque o que tem aí de omissão, né, de prevaricação, e aí vai, meu irmão, passaram por cima da Constituição, das cláusulas pétreas. Bem, então, pelo que deu para a gente entender aqui, é que o X vai obedecer as regras como manda aqueles interpretadores lá na Praça dos Três Poderes, porque se ele não obedecer, eles vão tirar ele do ar. E o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é caso, se um dos ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, vê uma pessoa que postou um Twitter ou um vídeo e ele não gostou, ele vai enviar um pedido ao X para retirar aquele vídeo ou, né, e ele vai ter que fazer, porque o que aconteceu com o X foi isso. O ministro Alexandre de Moraes enviou vários pedidos para ele, para bloquear a conta de novo do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Oswaldo Eustáquio, da filha do Oswaldo Eustáquio e do Monarca. E aí o X disse que isso aí era decisões antidemocráticas, que não atendiam o anseio da Constituição nem das cláusulas pétreas. E aí foi onde que tudo começou. E aí o ministro Alexandre de Moraes bloqueou o X no Brasil. Então, gente, tenha paciência, porque no Brasil hoje a língua é pior do que 1,50. A língua é pior do que 1,50, tá? É pior do que qualquer organização criminosa de narcotraficantes de alta periculosidade como o PCC, Comando Vermelho. Então nós temos que esperar as coisas acontecerem lá nos Estados Unidos para que o direito à liberdade dos cidadãos brasileiros possa chegar no Brasil e as pessoas podem fazer suas críticas como devem fazer. Porque antes do ministro Alexandre de Moraes assumir o cargo de ministro do STF, ele diz que quem não gosta de ser criticado ou satirizado não assume cargo público, mas depois que ele assumiu não foi isso que ele fez. Então, o que a gente deve aguardar é que as decisões e os projetos dos Estados Unidos da América sejam aprovados e pelo caminhar da carruagem vão ser aprovados o mais rápido possível, porque aquele projeto que cancela os vistos e proíbe os ministros e funcionários públicos do Brasil de entrarem nos Estados Unidos já foi aprovado na CCJ e já vai passar para o crivo, né, do Congresso norte-americano. Lembrando que o Congresso americano, a maioria é republicano, são conservadores, então ali já vai. Então depois que esses projetos e vários outros projetos que estão lá contra a censura e a ditadura no Brasil forem aprovados e Donald Trump assumir o cargo, aí sim a gente vai ter o direito de se expressar, de criticar e de cobrar as autoridades como eles, né, devem ser cobrados. Então agora, maneira, porque se, na visão dos ministros do STF, na visão deles, acharem que as pessoas que estão lá no X extrapolar, eles poderão ser bloqueados, tá? Então vamos usar com sabedoria, porque essa galera não brinca em serviço não.